dia 12 de agosto, nós vamos continuar a ver em ciências, flores, frutos e sementes. As flores são responsáveis pela reprodução da maioria das plantas. Muitas apresentam cheiro e são bem coloridas, o que acaba atraindo alguns animais, como no exemplo essa abelhinha aqui, olha. Ela vem atraída pelas cores vibrantes, né? E esses animais, eles fazem a polinização. Animais, como aves, insetos e até o próprio vento, podem polinizar as plantas, ou seja, transportar o grão de pólen da parte masculina para a parte feminina da flor. O beija-flor e a abelha, quando visitam as flores em busca de alimento, acabam fazendo a polinização das plantas. Quando o grão de pólen chega à parte feminina da flor, ocorre a fecundação. Dessa união surge o embrião, que fica protegido no interior da semente. Assim, podemos dizer que a partir das flores formam-se os frutos e as sementes, as quais darão origem às novas plantas. Página 13. As sementes contêm em seu interior um embrião, que é o primeiro estágio de vida da nova planta. Quando a semente se encontra em um local ideal, geralmente em solo fértil, ela incha, o embrião rasga a casca e começa a crescer. Foi como nós fizemos e observamos a experiência do feijãozinho. Esse processo é chamado de germinação. Para se desenvolver, uma nova planta precisa de água, ar, luz e calor. Você conhece o ciclo de vida da laranjeira? Você vai recortar o material da lateral da página e colar nos locais correspondentes, cada um compondo as etapas do desenvolvimento dessa nova planta. A professora já fez, para que vocês não se confundam, tá? Olha lá, a número 1, a planta, a semente começa a germinar. Número 2, a semente germinando. 3, uma nova planta nascendo. 4, a planta jovem. 5, a planta crescendo. E 6, uma planta adulta já com flores e frutos. Observem que a professora pegou uma semente de uma laranja para vocês verem mais ou menos o tamanho, né? Eles podem ser variados, mas olha, a semente de uma laranja teria de 1 centímetro a 1,5 centímetros. Os frutos protegem as sementes. Eles têm formas, cores e tamanhos variados e podem abrigar uma ou muitas sementes. Aqui, olha, o exemplo do pêssego. E aqui da graviola. O pêssego tem apenas uma semente, enquanto a graviola tem vários. Página 13. Você se lembra? No começo da apostila de ciências sobre o poema Cumplicidade, que foi apresentado, ele falava da relação entre os pássaros e as árvores. Muitas plantas, ao se desenvolverem, formam flores e frutos. Além de se protegerem, as plantas, as sementes em seu interior. Os frutos servem de alimento para vários animais, como as aves e o morcego. Ao se alimentarem dos frutos, o tucano e o morcego espalham as suas sementes. Essa atividade é conhecida como a dispersão das sementes, tá? Então, olha, o tucano come a semente e ao defecar, ao fazer cocô, ele coloca a sementinha. Há também as sementes que são transportadas pelo vento e pela água. Aqui, olha. Como são bem leves, as sementes do ipê são espalhadas pelo vento.
e pela água. Na página 14, no diagrama, cada parte da planta está identificada por uma letra. Temos aqui A, B, C, D. E também por um número, 1, 2, 3, 4. Observe, por exemplo, as folhas. Elas estão na posição A2. Olha aqui a folha. Qual coluna ela está? Na coluna A. E na posição 2. Então, A na linha 2. Ok? Observando esse diagrama, você vai ler as frases e depois registrar qual é a posição dela no diagrama. Olha o exemplo. B1. Sustenta os ramos e as folhas e transporta água e nutrientes. Vamos lá no B1. De quem nós estamos falando aqui? Do caule, do tronco. E aí você vai ler e colocar qual letra e qual número, ok? Correspondente. Olha a questão 2. A Helena foi viajar e deixou a sua planta próxima à janela para que recebesse a luz do sol. Quando retornou, a menina percebeu que a sua planta estava murcha. O que faltou para a planta da Helena? E o que será que ela poderia ter feito para evitar que essa planta ficasse murcha? Na página 15, leia o texto sobre o lobo-guará, que é um animal da família dos cachorros, que tem a pelagem na cor de laranja avermelhado. O lobo-guará caça aves e preás, mas não dispensa o fruto da lobeira. É que esse fruto é importante para a saúde do lobo, pois atua como um vermífugo natural. Ao consumir esse fruto, o lobo também ajuda a espalhar as sementes da lobeira no cerrado. Um vermífugo é como se fosse um remedinho natural que age no combate de doenças causadas por vermes. Então, você vai usar o lápis de cor azul marinho para pintar o nome dos animais. No texto, quem são os animais? O lobo-guará, que é o personagem, né? Aves e também preás, que é um roedor. E de verde, você vai circular as partes das plantas. Que partes tem no texto? Frutos, sementes. Na letra B, você vai responder qual é a relação entre o lobo-guará e o fruto da lobeira. Por que esse fruto é importante para o lobo-guará? Ele serve para quê? E o lobo, quando ele se alimenta desse fruto, o que ele faz? O que ele vai dispersar? Na letra B, você vai responder também por que o fruto da lobeira recebeu esse nome. Por que será? Nós vamos ver aqui na página 15 que as diferentes partes da planta são muito utilizadas na nossa alimentação. E é muito importante, né? Para nossa alimentação, nós nos alimentarmos de verduras, de legumes, né? A batata, por exemplo, é um caule. Já a cenoura é um exemplo de raiz. Fácil mesmo é a alface, que é um tipo de folha. Nós vamos agora nos divertir com o dominó das plantas que se encontra no material de apoio. Você vai recortar as 2 páginas que tem aqui, olha, os legumes, e você vai convidar alguém da sua casa para brincar com você, ok? Do dominó das plantas. E aí vai aprender um pouco mais sobre o assunto da alimentação das plantas. As plantas servindo de alimentação para nós, uma alimentação rica em vitaminas.